estiver. Rosana, Deus te protege onde você estiver, te guarde, te abençoe. Tá? Um excelente dia para você, para nós. E toda a minha família aí, um excelente dia abençoado para todos nós, né, Pastor Paulo? Estou aqui também, queridos, para compartilhar aqui a palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, Pastor Paulo, Apocalipse, capítulo de número 2, mensagem, né, à igreja de Éfeso. Nos diz assim a santa palavra de Deus, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaístas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Querido ouvinte, essa palavra aqui em Apocalipse, Deus fala, né? Essa palavra, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele fala essa palavra ali, né? Essa carta à igreja de Éfeso. Voltando um pouco aqui, lembrando ali, né, de quando o apóstolo Paulo ele pregou ali, né, nessa cidade ali em Éfeso. O apóstolo Paulo ele pregou ali a santa palavra. O apóstolo Paulo ele mostra ali às pessoas, né, a importância ali do batismo com o Espírito Santo, né? Nós vemos ali que Apolo ele chega pregando ali naquela cidade ali, falando ali do batismo de João, batismo do arrependimento. Chega ali o apóstolo Paulo ali também semeando a semente, falando ali do batismo com o Espírito Santo, porque nós precisamos, né, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que toca no nosso coração, o Espírito Santo que quebra toda dureza, que nos convence cada dia da justiça, do pecado e do juízo. Através da vida ali do apóstolo Paulo, Deus faz maravilhas maravilhosas ali naquela cidade. O apóstolo Paulo ele enfrenta ali uma grande idolatria. O povo estava muito ligado ali, né, a uma deusa chamada Diana, deusa dos Efésios. Mas o apóstolo Paulo ele prega a verdade. Ele fala ali da palavra de Deus, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. A idolatria ela não serve para nada. Há um só Deus, né? Há um só Deus que salva. Não é santo, não é amuleto, nada. Há só um Deus que salva. Então o apóstolo Paulo ele prega essa santa palavra ali na cidade ali de Éfeso, né? Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, né? O apóstolo Paulo ele pregou ali, deixou ali, né, Priscila e Áquila ali também, né, semeando a semente, e Deus dá uma palavra ali para aquela igreja ali que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, né? E que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Queridos, nós estamos aqui nessa terra com um único objetivo: pregar, falar do reino de Deus, falar do reino de Cristo, pregar a sua palavra, semear a semente. Eu quero te falar uma coisa, olha, Jesus ele conhece
as obras, Ele conhece o trabalho, a perseverança. Mas deixa eu te falar uma coisa, não para não, persevera. A nossa recompensa não é aqui, nossa recompensa ela é da glória, porque Ele coloca as pedras na nossa coroa. A nossa recompensa não está nas coisas terrenas, a nossa recompensa está na glória. Há uma glória, uma eternidade preparada para cada um de nós. O que nós temos que estar é preparados, buscando ao Senhor, porque Ele pode voltar daqui 5 minutos, daqui um dia, daqui um mês. Então, queridos, não para, semeia semente, pregue a palavra, né? Onde você estiver, seja luz, pregue a palavra, busque ao Senhor, vai para as ruas, para as praças, para os presídios, onde Deus te chamou, onde Ele te chamar, vai, porque Ele conhece as tuas obras. O apóstolo Paulo pregou ali a palavra em Éfeso, encontrou ali, né, algumas empecilhos, algumas dificuldades, sim, mas Deus era com ele e foi quebrado todo o mal, toda a dificuldade. Encontrou ali idolatria, mas não parou, ele pregou ali a santa palavra de Deus, ele pregou ali a santa palavra de Deus. E ele diz aqui, inclusive nessa carta, né, de Paulo ali aos Efésios, ali no capítulo número 4, rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Queridos, assim é a nossa vida. Ande também, querido, com toda humildade, mansidão, longanimidade, né, que é a paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso que a gente precisa, é semear a paz. É a paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, né, da vossa vocação. Há um só Espírito. O apóstolo Paulo também não deixou de falar isso ali, ou seja, naquela cidade. Olha, tenha humildade, mansidão, seja longânimo, tenha paciência, suporta uns aos outros com amor. Queridos, há um só Espírito ao qual nós somos chamados. Queridos, nós temos várias denominações, mas um só Espírito, né? Nós procuramos, queridos, estar aqui com a nossa vida alinhada com a palavra. Queridos, nós procuramos procurar uma igreja que está próximo da palavra. Há uma só esperança há uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, né? E sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ele deixou escrito aqui para nós. E ele nos diz aqui, né, e que não pode suportar os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Queridos, precisamos semear a semente, sermos verdadeiros com Cristo, semear essa palavra da verdade. E caminhando aqui no versículo número 3, e sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, não te cansaste. O apóstolo Paulo, ele trabalhou pelo nome do Senhor ali. Deus te chama também para você trabalhar pelo nome dele, ele nos chama. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Queridos, o amor de muitos nesses últimos tempos tem esfriado. Mas não vai esfriar na nossa vida, não vai, em nome de Jesus. Jamais abandone esse primeiro amor, né? Deus deixou ali, inclusive está escrito aqui em Apocalipse, essa carta à igreja de Éfeso. Jamais abandone o primeiro amor, o sacrifício de Cristo, o primeiro amor. Jamais. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Queridos, arrepende, lembra de onde caíste. Queridos, lembra aí de onde Deus te tirou, de onde Ele te tirou ali dos vícios, das drogas. Lembra de onde Ele te tirou das mãos ali do inimigo, e jamais volte para trás. Um alerta para nós, um alerta que Deus deu ali para ali essa igreja ali em Éfeso, né? Odeias as obras dos
nicolaítas, né, aos quais eu também aborreço. Nicolaítas ali eram os hereges, né? Todos aqueles que tentavam vir para tentar atrapalhar a mente, o coração das pessoas, palavra contrária à palavra da verdade, que é a palavra de Deus, são as heresias. Queridos, não deixe que isso venha entrar na sua mente e no seu coração, nenhuma heresia, nenhuma palavra que não seja a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. É isso que Deus tem para nós, vencer. E nós estamos aqui para poder lutar. Inclusive também o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo número 6 de Efésios, né? Ele fala das armaduras. Queridos, nós lutamos cada dia, né? Não deixe de lutar, né? Precisamos estar com o capacete da salvação na nossa mente, para proteger nossa mente e nosso coração, com o escudo da fé, com os nossos pés no evangelho da paz, orando, buscando ao Senhor em todo o tempo. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Jamais abandone esse primeiro amor. Lembra de onde nós caímos. Deixa Jesus cuidar de você. Abra o coração. Que Deus te abençoe. É com o Senhor, pastor Paulo. Amém. Eu, enquanto irmão Billy aí, eu me dei amém.